Voltamos então para a segunda parte da aula, dia 28/12. Todas as implicações seguem. Tá? Podem usar IA para isso. Não há permissão de gravação de áudio nem de vídeo sobre as implicações legais. Todos aqui sabem que estão sendo gravados. O que por último de definir aqui, pessoal, são como, de fato, definir alguns exemplos de critério de qualificação no que a gente fala no quesito a alto nível de controle e serem auditáveis ou não. Tá? Como eu sei que isso aqui pode ser uma coisa um pouquinho aberta, eu quero trazer alguns exemplos práticos em plataformas que eu acredito que vocês utilizem, Google Ads, Meta Ads, para ficar um pouquinho mais claro. Tá? Só um segundo, só pegar um remédio aqui. Vamos lá. Bom, se eu quero, agora sem problema, estaremos aqui ainda. Depois veja a gravação, isso aqui é uma das partes mais importantes em termos práticos, de ponte entre o prático e o não prático da aula. Se eu estabeleci e aceitei, lembrando, pessoal, estabelecer uma coisa, aceitar outra. Tá? E para eu estabelecer, desculpa a utilização do mesmo termo, critério de qualificação, eu preciso que eles tenham duas coisas, um alto nível de controle que sejam verificáveis. Tá? A gente parte para isso aqui. Como que eu sei que um critério de qualificação tem alto nível de controle ou que ele é auditável ou verificável? Eu vou dar alguns exemplos aqui dos maiores níveis de controle que nós temos, tá? Que são as dimensões. Quando eu criei meu sistema de otimização de tráfego, a base, e alguns de vocês já conhecem um pouco do que está por trás, a base é ótima, mas enfim, se baseia nisso aqui. As dimensões que eu tenho, tanto no Meta Ads quanto no Google Ads, claro, pode ser, por exemplo, isso aqui não dá para ver eu acho que não dá para ver no Google Ads, mas enfim, vocês entenderam. São aquelas coisas que eu tenho mais alto nível de controle. Tá? Pode não ser 100%, eu posso ter uma pessoa, que na minha época, quando o Facebook nasceu, ele ou popularizou em 2014, é muito comum, você só podia usar se tivesse 18 anos, se eu não me engano, eu tinha 15, eu colocava lá, mudava a minha idade para corroborar com 18, para poder criar uma conta. Então, isso pode acontecer, então eu não tenho um nível de controle 100%, mas eu tenho o mais próximo disso quanto possível. Tá? As dimensões são aquelas coisas que eu tenho o maior nível de controle quanto possível. Idade das pessoas, cidade onde elas estão, poder deixar aqui CEP, poder deixar aqui latitude, longitude, coordenadas, né? O gênero delas, a profissão que elas têm. Tá? No Meta eu consigo entrar isso aqui. A plataforma que elas estão, onde eu quero aparecer, eu quero que o anúncio apareça no YouTube, eu quero que apareça do lado do YouTube, eu quero que ela apareça na rede de pesquisa, eu quero que ela apareça no Reels do Facebook. Tá? Se a pessoa é casada ou se não é, se ela tem filhos, idade dos filhos, tá? Etc, etc. Por que essas são critérios com mais alto nível de controle? Porque eu consigo ir diretamente atrás dela através das plataformas. Tá? Se eu consigo diretamente falar que eu quero que um anúncio apareça para pessoas vou usar o Meta como exemplo aqui, tá? Que o Meta entende ou aceitou que tem filhos entre 6 meses e 2 anos, isso quer dizer que eu tenho um alto nível de controle, no sentido de eu posso ou não aparecer para essas pessoas, porque se eu posso pôr como pessoas que eu quero, eu posso pôr como pessoas que eu não quero, por exclusão. Eu também tenho como verificar. Tá? Eu utilizei, estou com 3 campanhas. Tá? Uma delas está utilizando essa segmentação. Tá? Então, 1/3 das minhas campanhas está utilizando na sua segmentação os critérios de qualificação escolhidos. Tá? Coisas que eu tenho para demonstrar um pouco a diferença aqui, 0 nível de controle. E aqui entra muito do que vocês ouvem de clientes, tá? Tem muito dinheiro, está querendo fechar rápido. Tá? Se bem que está querendo fechar rápido, eu já vou entrar num PS aqui, pode ser que eu tenha algum nível de controle. É público a mais. Esse aqui é o mais clássico. Eu quero pessoas que
que não estejam procurando preço, estejam procurando qualidade, ou seja, eu quero pessoas que tenham um nível de consciência sobre o meu produto ou meu serviço. Meu amigo, boa sorte. Como que você vai saber que você está mostrando seu anúncio para quem tem nível de consciência suficiente para saber? Você não vai ter. Ponto. Tá. Inclusive, eu vou até copiar isso aqui e não manter aqui. Depois a gente vai falar sobre isso aqui. Tá. Mas sabendo que, para fins práticos, a maioria dos clientes vão buscar ou vão trazer coisas, você tem zero nível de controle, o que nós fazemos então? Nós trabalhamos com isso aqui, pessoal. Fatores correlacionados. Quais são coisas que eu tenho controle e que na minha experiência e que no meu conhecimento perante o que eu faço, tá, estão correlacionados com quem tem muito dinheiro. Tá. Aqui, pessoal, sinceramente, vocês não vão ter muito dado, vocês vão depender de, sei lá, se tem alguma mentoria, o pessoal compartilhar isso, ou conhecimento de mercado, ou conversar com pessoas do mesmo nicho de vocês. Tá. Aqui não vai ter muito dado fixo para isso, mas alguns exemplos só. Pessoas que estão usando o último modelo de algum celular. Viajantes internacionais frequentes, clássico do MetaAds. E aqui alguns menos diretos para exemplificar um pouco que eu falo de expansão de pensamento criativo. Interesse em produtos para barco. Interesse em empresas offshore. Interesse em blindagem, nem sei se isso aqui existe ou não, tá? Mas interesse em blindagem patrimonial da família. Interesse em advocacia de heranças. Quais são as chances de alguém que esteja com interesse em blindagem patrimonial da família não tenha muito dinheiro? Eu acho que é pouca. Tá, o segundo exemplo ali eu já passei por ele anos atrás. Tá, qual é a chance de alguém que demonstrou interesse, na época tinha como interesse, hoje eu acho que não tem mais, mas interesse em produtos para barco, manutenção de barcos, manutenção náutica, que era o nome disso aí na época, salvo engano. Qual que é a chance de que alguém que tenha interesse em produtos para manutenção náutica não tenha muito dinheiro? O cara precisa ter um barco. Então, as pessoas que conhecem que tem um barco e não tem muito dinheiro. Talvez vocês consigam trazer pontos. Tá? Pode falar, O duro é hoje achar isso, né, esses interesses, e o outro problema é o Meta realmente usar esses interesses, né, porque hoje é sugestão ali, ele está mais funcionando como realmente, tipo, direcionamento mesmo. Discordo do segundo, e você está errado, no primeiro eu concordo. Onde achar, eu tenho que ser... Cara, às vezes tem que fazer uma expansão aí de criatividade. Eu falei, uma vez eu queria vender, lá atrás, cara, roupas de pilates e yoga para mulheres mais velhas de alto padrão, e eu terminei num interesse que chamava Lucília Diniz. Eu nem sabia quem era Lucília Diniz na época. A gente começa a analisar, a gente vê. A segunda está errada. A segunda você consegue sim tirar. Assim, o Meta ele está tendo uma preocupação muito grande em tornar o nosso trabalho como gestores cada vez mais difícil em termos de tirar o ADV Plus, né, o Público Advantage Plus. Mas hoje ainda é possível, eu sei porque eu fiz isso agora em dezembro, você desselecionar a caixa. Concordo no ponto de que está cada vez mais difícil, você tem que cada vez prestar mais atenção e checar ou deschecar um número maior de caixinhas. Mas ainda tem como você forçar o Meta, porque ele te pergunta se você quer usar isso como sugestão ou não usar isso como sugestão. Ainda dá, eu vou deixar bem claro, ainda dá, pessoal, estou gravando isso em dezembro de 25, para você selecionar, usar como sugestão ou não. Só que o Meta, eles sabem que a maioria das pessoas clicam em sim, em caixinhas que aparecem, ou em ok. O problema é, você clicar em sim ou ok, você está aceitando que você vai usar isso como sugestão. Você tem que tirar isso. Tá? Mas ainda dá para fazer. Tá? E nos dados que eu tenho hoje, para aquelas empresas que oferecem serviços de tráfego, agora uma coisa muito específica que eu vou falar, tá, pessoal? E utilizam interesses, aqueles que desselecionam a caixinha de sugestão têm resultados em termos de KPIs melhores do que aqueles que deixam aquilo selecionado. Tá? Por que esses fatores eu tenho um maior nível de controle? E por que esses aqui podem ser usados como critério de qualificação e esses aqui não têm? Eu poderia nem falar sobre nível de controle, eu poderia falar sobre auditável ou não. O meu achismo aqui é, eu nunca vou conseguir ter acesso à conta bancária de independente se ele fecha comigo ou não, a conta bancária de um cliente para saber se ele tem muito dinheiro ou não. Então, não é tão fácil saber alguém que fala que tem muito dinheiro de alguém que tem muito dinheiro. Tá?
Mas eu tenho como saber se, perante os algoritmos do Meta, nesse caso, essa pessoa se encaixou em viajantes frequentes. Se essa pessoa está usando um iPhone, sei lá, 18, não sei qual iPhone que está agora. Se essa pessoa demonstrou interesse em produtos para manutenção náutica. Eu tenho como verificar se isso foi usado ou se isso não foi usado. Tá? Agora, claro, pessoal, entre eu utilizar isso aqui e eu utilizar critérios que eu tenho total controle, será sempre, indubitavelmente, inquestionavelmente melhor eu usar dimensões que eu tenho controle. Porque eu consigo controlar se eu estou aparecendo para mulheres entre 25 e 30 anos que moram na cidade de Santos e que de livre e espontânea vontade clicaram em um anúncio que falava Botox em Santos. As chances de alguma mulher que está nesse público ter clicado nisso, achando que ela vai falar, que ela vai ser atendida no WhatsApp por uma loja que vende iPhones, é quase zero. Isso vai entrar um pouco na resposta que eu vou te dar depois, tá? Do que você falou do ortopedista. A questão de fazer como é que fala? A segmentação por localização é muito boa ou não para público a mais? A pergunta não faz sentido, então é possível responder. Público a mais ou não, claro, tem uma dependência, mas depende. Eu tenho uma loja física, eu vendo localmente, eu tenho um e-commerce. Sabe? Não, eu falo assim, ó, por exemplo, eu tenho uma clínica de estética e tal, e eu quero pegar um público a mais da cidade. Aí eu seleciono os locais daquela cidade onde tem essas pessoas. Isso faz sentido mesmo do ponto de vista técnico ou não? Os dados vão dizer isso, porque para essa resposta depende também, eu sei que depende do tamanho da cidade, tá? Mas se você consegue procurar e achar quais são os dados com os bairros com maior PIB, maior custo de aluguel, maior custo por metro quadrado para compra de terrenos e imóveis, e a cidade é grande o suficiente, esse último ponto eu aprendi de experiência, sim, muito provavelmente vai ser mais adequado você veicular, de novo, se a cidade é grande o suficiente para pessoas que estão ali. Uma outra possibilidade é você veicular anúncios mostrando claramente como sua clínica é de alto padrão, falando apenas atendimentos particulares e rodar para a cidade inteira. Onde claramente, ao ver o seu anúncio, eu vejo que não é uma clínica para gente que não tem dinheiro, e eu leio ali apenas pacientes particulares. Eu sei que se eu quero ser atendido pela Unimed e eu tenho R$ 52,90 na conta, provavelmente eu não vou chamar essa clínica. Com duas possibilidades. A gente parte muito daquela questão mesmo. O criativo realmente ele tem uma importância. Um peso grande, cara, um peso grande. Porque assim, tipo, tem muito aquela questão, cara, do seguinte, né? Tipo, pô, a questão da transição do público, né? O público que trabalha nessa localização lá, cara. Então, tipo, pô, acontece. Esse foi um problema grande, cara. Se não me engano, foi em 23, né, que o Meta unificou pessoas que moram nessa localização ou pessoas que estiveram recentemente, aí unificaram. Isso aí foi problemático mesmo, velho. Isso aí eu passei na pele. Não tivemos que pensar criativamente, que é uma das coisas mais importantes na vida de empresário, sobre como resolver isso aqui, mas foi problemático mesmo. E tem restrições até hoje. Para finalizar, pessoal, tá, o que vocês querem? Isso aqui, como eu sugiro que seja feito, tá, ou a única maneira que eu sei de como isso ser feito, é alinhar isso aqui com o cliente. Através de reunião, etc. Vocês não podem fazer isso aqui sozinhos. Se o cliente não souber que vocês estão fazendo isso, não aceitar, já teve épocas que eu até fazia o cliente assinar. Tá? De que se alguém chamou, está dentro disso, é considerado um lead qualificado, ponto. Tá? Não estou falando que vocês precisam fazer o cara assinar um termo nem nada, mas o que vocês querem responder numa reunião com o cliente. Para clientes novos é mais fácil, para clientes atuais talvez exija um pouco de inteligência emocional de vocês, eu preciso, ignore o que está aqui embaixo agora, eu preciso conseguir completar essa frase aqui. Um contato recebido, aliás, deixa eu recebido aqui, será considerado qualificado se ele ou se ele tem, perdão. Exemplo prático aqui, se ele está próximo em Campinas e região, se eles estão em tais bairros que eu mapeei porque eu procurei nos dados que tem um PIB maior, são maiores de 35 anos, são advogados, médicos ou engenheiros e demonstraram livre interesse em comprar iPhones. As chances são que, se eu deixei de novo, repetitivo, um anúncio falando iPhones para Campinas
e região, e eu só rodei ele para quem está aqui, que alguém vai clicar nisso aqui querendo comprar um Angus para o churrasco, eu acho que é bem pequeno. Por quê? Porque eu tenho uma oferta que claramente expõe aquilo que eu estou vendendo. Eu tenho uma pessoa que, de livre e espontânea vontade, clicou em uma oferta dizendo venda de iPhones em Campinas, região, etc, etc. Tá? Então, em nível de prioridade, tá? Quando eu estabeleço o critério de qualificação que eu vou ter, a primeira e mais importante, as dimensões, que eu tenho total controle. Logo depois, as correlações, que eu tenho controle médio, que está aqui. Eu tenho correlações, você não tem controle total. E por último, nunca deve ser usado, zero controle. Tá. Para resumir essa última parte, eu vou parar a gravação por aqui. Tá. O que vocês precisam conseguir responder juntamente, de novo, apenas justamente com o stakeholder, com quem paga vocês, com quem faz o Pix, se o meu comercial, se a minha secretária, se o meu time de vendas receber um contato que é isso, esse contato será considerado qualificado. Existe um último PS, eu queria deixar por último, porque a gente pode, cara, dá para falar muito tempo com isso, que é o nego mentiroso, que não tem como evitar. Tá? Eu deixei um formulário, eu vendo, sei lá, telas de computador. Eu perguntei, olha, queremos oferecer, eu sei que a minha empresa só vende telas acima de R$5.000, mas queremos entender como oferecer um atendimento muito preciso, então, por favor, me diga quanto você está disposto a investir na sua tela de computador, e o cara responde lá, a primeira opção é até 5.000, que era a opção que quantitativamente no meu formulário, no score dele, eu iria somar 0, tá? O lead score dele seria baixo, tá? Mas o cara respondeu lá que ele está disposto a gastar 10.000, entre 10.000 e 15.000, mas ele não está, ele mentiu. Esse é o ônus que a gente tem, pessoal. Infelizmente, aqui entra no buraco negro, a gente não consegue resolver. O que eu posso arguir com vocês de experiência própria é, tirando as pessoas que vão clicar na primeira opção, tá? Isso é uma tendência. Se eu falar quanto você está disposto a investir, eu tenho uma primeira opção que é investimento baixo, a maioria das pessoas vão clicar nela. Tá? Eu não tenho como evitar o cara que vai mentir. Tá? Aí fica, sei lá, um trabalho ou comercial, fazer nos 10 primeiros minutos da reunião ou algo do tipo. Tá? Mas eu apenas posso falar e eu deixo de ter dor de cabeça. E eu não falo eu deixo de ter dor de cabeça, pessoal. Eu falo isso de experiência própria. Murilo, desculpa usar você como exemplo, Murilo, mas o Murilo está aqui como exemplo disso. A partir do momento que eu começo a entregar isso, alinhar isso com o cliente, entregar isso para ele, eu deixo de ter, cara, pelo menos 85% das dores de cabeça que eu tenho, o nego falando, mas esse lead aqui só está interessado, só quer saber preço, eles só são curiosos. Tá? Por quê? Porque agora, cara, você é o dono da empresa, você alinhou comigo, você aceitou que quem falou isso, tá? São pessoas boas. Agora trabalho do seu comercial. Se eu te entreguei tudo aquilo que você considerou um lead perfeito, na minha concepção, o teu comercial tem que fechar todo mundo, velho. Taxa de conversão 100%. Se ele fechou isso ou não, aí já não é comigo. O meu trabalho está sendo feito. Eu estou entregando leads, tá? Baseado em critérios que nós alinhamos que eu tenho controle ou não. E eu fui muito transparente na reunião. Quando você falou que você queria... então, critério de qualificação é pessoas que têm nível de consciência muito alta sobre o meu produto ou serviço e não querem só preço, eles querem qualidade. Eu alinhei com você que isso não é possível, que eu preciso trazer para coisas tangíveis. Tá? Se eu estou continuamente me esforçando para entregar isso, tá? E eu consigo mensurar quantos leads daqueles que chegaram até você, daqueles que vocês chamaram, estão dentro desses critérios ou não, e no final do mês, sei lá, 92% dos leads que chegaram estavam dentro dos critérios e 8% não estavam, eu não preciso nem da minha opinião, nem da sua opinião para falar se os leads eram qualificados ou não, muito menos da opinião da sua secretária ou da opinião do seu comercial. Tá? Mas na prática, Galante, é diferente. Como vocês sabem? Quantas vezes vocês aplicaram isso? Eu sei, eu já apliquei isso aqui dezenas de vezes. De novo, pessoal, da mesma maneira que é fácil para vocês entenderem, como diria Ogilvy, o cliente não é burro, o cliente é sua esposa. Nossos clientes não são burros, eles conseguem claramente ver como isso aqui é verdade, da mesma maneira que vocês conseguem ver isso aqui é verdade. Mas se o cliente só quiser fechar comigo, se eu prometer para ele que eu só vou fechar com clientes que têm muito dinheiro, aí vai dar ética de vocês o que vocês querem. Tá? Se eu tenho um cliente que só fecha comigo se eu mentir para ele, eu sei que eu tenho um cliente que claramente vai sair. Se vocês querem fechar com ele ou não, vai de vocês. Vou fechar a gravação com isso, pessoal.
Só um segundo. A gente entra numa discussãozinha.